minutos para poder apresentar a temática. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e agradecer ao professor Rodrigo Pessoa, agradecer também os colegas que nos antecederam e especialmente fazer um agradecimento à doutora Carmela, que me convidou para ser coautor desse trabalho. O nosso artigo, então, ele aborda uma proposta de aplicação da Agenda 2030 no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e ele parte da concepção de que a Agenda 2030 da ONU se trata de uma estratégia de efetivação de direitos humanos. Ou seja, cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem relação com importantes direitos humanos, inclusive fundamentais, que foram positivados na nossa Constituição. Nós começamos as nossas considerações no artigo referindo que a paz e a justiça são condições sem as quais é praticamente impossível conferir eficácia para qualquer direito, especialmente para direitos humanos. E é justamente por isso, então, né, que todos os ODS dizem respeito a temas que se relacionam intimamente com questões de justiça e igualdade. Partindo dessa premissa, então, é importante relatar que a Agenda 2030 ela não é apenas uma declaração de direitos. Ela, como o nome bem diz, é um plano de ação em escala global. Ou seja, é uma agenda estratégica que tem objetivos, metas e um cronograma. Isso é uma evolução importante com relação a outros instrumentos, porque ao longo do desenvolvimento da temática dos direitos humanos, a gente foi vendo mais de um documento que meramente declarava uma série de direitos, né? Por isso, a Agenda 2030 ela não deve ser implementada apenas por governos, e quando a gente fala governos, basicamente o poder executivo, né, de cada governo nacional, mas através de ações de toda a sociedade civil, das empresas, das corporações, das organizações não governamentais e órgãos públicos que incluam também o poder judiciário e o poder legislativo. É justamente por isso que o CNJ vem fazendo esforços significativos junto aos tribunais brasileiros para que a Agenda 2030 seja conhecida, então, e aplicada pelos tribunais, não apenas através das suas decisões, mas também com ações e projetos voltados para os seus públicos internos. Então, em agosto de 2021, o Tribunal Regional do Trabalho aqui da 4ª Região começou o processo de implementação da Agenda 2030 e conclamou a participação da sociedade e da advocacia. Eles publicaram um edital de convocação pública pedindo sugestões, e a OAB do Rio Grande do Sul, então, respondeu, aceitou esse convite e trouxe uma série de sugestões a serem implementadas junto ao TRT4. Aí, nesse ponto, a doutora Carmela vai explicar um pouquinho melhor quais foram as propostas que a gente fez e o que já estava previsto no edital e como a gente adequou isso com as sugestões da advocacia. Por favor, Carmela. Eu agradeço ao colega, agradeço a todos os presentes. Meu colega esqueceu de perguntar se tem algum problema a gente gravar a nossa apresentação. Não? Tá, é que nós então, tá, nós compomos a comissão do Conselho Federal da OAB como membros consultores da SEBRA-ONU, e foi um grande desafio para nós quando fomos convocados aqui pela Seccional do Rio Grande do Sul para responder a esse edital de chamada pública do TRT4 para pensar a aplicação da Agenda 2030 da ONU no âmbito regional. E foi excelente, porque nós trabalhamos, eu, Roberto e a Aline Engers, acho que depois ele me corrige se eu pronunciei corretamente, e combinado com as ações que nós conversamos com servidores públicos para escutar as demandas internas do tribunal, não só do jurisdicionado, né, seja da parte do empregador e do trabalhador, mas também o servidor, o que ele passa no âmbito interno e que o tribunal ele tem capacidade de implementar esses objetivos. Então, o edital
ele apresenta como inicial, marco inicial do TRT4, 4 objetivos da ONU, da Agenda 2030 para ser implementado. Ele diz assim, 4.1, trabalho decente e crescimento econômico. Daí o 4.2, redução das desigualdades, reduzir as desigualdades dentro do país, entre eles a desigualdade de renda, acesso aos vulneráveis ao mercado de trabalho, combate a discriminações, estrutura, organização e representação social. 4.3, paz, justiça e instituições eficazes. Daí o 4.4, igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas. E nós não vamos entrar muito nos detalhes do que desses 4 itens, o 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 abordaram do edital, mas o edital está referenciado no artigo, então depois é possível acessar para fazer uma análise comparativa. E eu combinei com o Roberto de apresentar alguns deles que eu considero mais importante, e o Roberto vai somando nessas apresentações. Então, dentro desse sentido, a gente colocou aqui uma das questões importantes, né, que a gente acredita em identificar, categorizar a pobreza no Brasil, a fim de facilitar a atuação em favor daqueles que mais precisam. Isso, na verdade, foi uma pesquisa do Centro de Gestão de Políticas Públicas do INSPER, que reuniu especialistas em debater as melhorias e correções necessárias de política pública de combate à pobreza, porque um dos objetivos que eles colocaram seria esse, né? Então, analisar e categorizar como é que isso ocorre dentro do país. E eu quero ir direto ao ponto, porque nós temos pouco tempo aqui, eu estava com a outra página, mas como nós podemos fazer isso no âmbito do tribunal, né? Garantir um equilíbrio saudável entre o tempo de trabalho e o tempo de lazer. A gente sabe que hoje muitos dos servidores, em função da pandemia, estão trabalhando em casa, e as demandas a gente percebe, né, pelo atendimento em horários distintos, que isso vem acontecendo com as respostas de e-mail, e que ainda não se tem uma instrução normativa, uma regulação interna de como isso deve ser garantido, né, se é melhor realmente para o trabalhador ou não, e como fazer uma maneira harmoniosa, né, para não prejudicar a saúde no ambiente doméstico também, né, porque a gente acaba estando com filho e tu tem que dar atenção para as crianças, tu tem outras coisas para fazer dentro de casa, e isso muito se confunde, né? E uma questão que a gente colocou é a delimitação prática através da jurisprudência dos novos conceitos de atividade laborativa em teletrabalho e home office, com adequada remuneração, incluindo indenizações pertinentes ao uso de produtos, equipamentos e itens de escritório e serviços utilizados a serviço da atividade laborativa. Também, isso dentro do objetivo 4.1. Tu quer comentar alguma coisa do 4.1, Roberto? Eu acho assim, como a Carmela bem pontuou, né, o edital ele previa, então, que fossem desenvolvidas atuações dentro da ODS 8, da ODS 10, da ODS 16 e da ODS 5. Nós depois vamos comentar todas as ODSs que a gente sugeriu à inclusão. E o que a Carmela estava comentando, eu acho que é interessante comentar aqui também, que a gente pode perceber que as sugestões que a gente trouxe também dialogam com as temáticas dos artigos que foram apresentados pelos colegas que nos antecederam. Então, assim, aqui nós também falamos das questões de teletrabalho, de home office, a gente falou também muito brevemente, né, sobre essas novas modalidades de trabalho, e isso são angústias que o jurisdicionado e a advocacia e os próprios magistrados também estão sentindo nesse momento, né? Então, a Agenda 2030, na hora de pensar a implementação da Agenda 2030, nós temos que pensar a implementação com o foco em todos esses públicos, pensando em qual é o papel da advocacia, qual é o papel do jurisdicionado, qual é o papel dos magistrados, e como a gente pode fazer esse equilíbrio.
Então, assim, outra sugestão que a gente fez ainda na ODS 8, né, que é o item 4.1 do edital, foi a delimitação prática através da jurisprudência desses novos conceitos de atividade laborativa por aplicativos ou no capitalismo de plataforma. Ou seja, mais uma vez a gente vê aí como está intimamente ligado com as questões de pesquisa que foram abordadas nos outros trabalhos. Né? Em seguida, a gente passa para a ODS 10, que é o item 4.2, que trata sobre as questões de redução das desigualdades, né? Foi pautado também já pelo próprio edital do TRT. E nessa ODS, a gente faz, então, como sugestão, o combate ao racismo institucional, né, tanto internamente no tribunal, quanto também externo, né, nas empresas, através das decisões judiciais, o enfrentamento ao idadismo, também com relação ao público interno e o público externo. Posso comentar Claro, nesse aí? Esse aí eu queria comentar, Roberto, porque no âmbito das sustentações orais, por exemplo, o tribunal ele não tem o costume de cuidar aqueles advogadas que são idosos. Então, ou seja, às vezes um advogado que é idoso, ele tem que ficar horas esperando o horário de sustentação oral e é um tempo de saúde que hoje em dia é complicado, que a gente sabe que tem que ser levado em consideração isso, né? E, aproveitando só esse item que eu vou falar sobre uma questão junto a isso, que acho que está aqui também, Roberto, a questão da mulher que está lactante ou da gestante. Eu mesmo já passei por situações dentro de sustentação oral em que disseram assim, eu não sabia que lactante tinha direito à preferência, né? E um desembargador falou isso. E daí eu estava muito concentrada na pauta, eu não cheguei assim a entrar no mérito, porque não queria me indispor, mas os outros dois desembargadores assim responderam por mim. Chamaram a atenção do colega desembargador, dizendo que isso é lei, e que se as mulheres ou idosos, né, que estão lactantes, ou que estão com uma criança no colo, ou gestante, na fila, as pessoas têm que respeitar essa condição. No tempo também que a gente fica à disposição para fazer uma sustentação oral, isso também tem que ser observado. Porque a gente também, além de estar tendo que prestar atenção nas crianças, a gente tem que se concentrar, a gente tem que amamentar. Então, são rotinas que hoje não são levadas em consideração e que ainda não, deveria ser mais comum, né? Mas ontem mesmo eu fiz uma sustentação oral e eu estava amamentando. E eu disse que eu precisava ser a primeira, entre as primeiras da prioridade, né? Então, são políticas internas do tribunal de cuidado da advocacia, mas também que deve ser levada em consideração, inclusive, nas audiências, né? Levar em consideração, daqui a pouco, eles colocam o horário da audiência que é incompatível com a realidade de uma mãe que tem que fazer deslocamentos para poder fazer isso tudo. A gente sabe que a gente se peticiona, consegue, mas nem todo magistrado ou desembargador tem uma sensibilidade ainda. Então, os tribunais tendo um olhar institucional, instrumentalizar em atos normativos isso facilita o respeito aos direitos humanos, né? Pode continuar, Roberto. Então, nessa ODS, a gente fez uma série de considerações com relação a formas práticas, então, de como assegurar direitos de populações em vulnerabilidade, né, como populações indígenas, como migrantes, crianças, adolescentes. As questões de gênero depois ficam na ODS 5, mas a gente também falou aqui de questões da população LGBTQI+, né, dos portadores de necessidades especiais. Então, assim, tem uma série de questões nessa ODS que foram abordados pelas propostas da OAB do Rio Grande do Sul. Eu não sei se a Carmela quer comentar mais alguma coisa dessa, senão eu vou passar para o ODS 16.
Tá, só mais uma dessa daqui, daí eu sei que o tempo já está acabando da gente, mas tem uma questão muito importante do Tribunal Regional aqui no Rio Grande do Sul, que os servidores não participam do processo de votação da escolha da gestão administrativa dos tribunais, mas os juízes e desembargadores. E isso é uma questão que, inclusive, a gente levou para o CNJ recentemente agora, porque nós entendemos que no ambiente que a gente vive um negacionismo e a redução como retrocessos de direitos, é fundamental que a gente estabeleça em todas as instituições o espírito democrático e participativo, porque as pessoas já são caladas nos seus direitos, elas já passam por diversas violações no âmbito do trabalho, e ainda quando vão buscar, mesmo no âmbito institucional, não conseguem se manifestar. Então, nós colocamos essa condição do estímulo à participação dos servidores nos debates e deliberações institucionais, contribuindo com a inclusão, empoderamento e proteção de todos os servidores. Com a palavra, Roberto. Então, estava previsto também no edital do TRT o ODS 16, e a gente fez como sugestão, então, a criação de um grupo de trabalho específico para monitoramento e implementação das ações com relação à Agenda 2030, que nós entendemos como estratégico, né, para que isso não fique um trabalho solto ou perdido, tendo em vista que tem várias comissões dentro do tribunal que poderiam atuar de maneira sinérgica com relação a essa temática, mas nós entendemos que é melhor que esteja centralizado num órgão só, né? Nós fizemos uma consideração também com relação à garantia do efetivo acesso à justiça. Nós temos visto uma série de decisões em que são ignoradas as normas de previsão da assistência judiciária gratuita, né? Então, a gente retomou essa pauta como uma questão muito importante. As questões de atendimento humanizado ao cidadão, porque muitas pessoas chegam numa audiência, especialmente na Justiça do Trabalho, onde a gente sabe que muitas vezes tem pessoas de muita vulnerabilidade econômica, estão ali diante de uma autoridade judicial e se sentem intimidadas com relação a toda a situação da audiência, né? Então, o atendimento humanizado faz muita diferença nesse momento. Então, tem uma série de outras sugestões com relação ao ODS 16, que estão disponíveis no nosso artigo. Depois, se algum colega quiser fazer a leitura, fica o convite também. E nosso tempo está esgotado, já estou cuidando aqui. Nós podemos disponibilizar também os nossos e-mails, né, para que os colegas nos mandem sugestões de temáticas, né, e algum ponto que a gente possa aprimorar. Não sei se a Carmela queria comentar alguma coisa dentro da ODS 16, senão eu passo para o ODS. Eu acho que a gente vai ter que concluir por causa do tempo, Roberto. Assim, no âmbito só a título de conclusão da minha parte, só comentar que são políticas institucionais no âmbito interno e externo que são colocadas a partir do olhar do jurisdicionado como dos servidores, e que a gente almeja que essas ações, e a nossa intenção é conseguir sensibilizar os tribunais de todo o país, do âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, inclusive o CNJ, porque nós precisamos que se criem instruções normativas nessa perspectiva. E se nós não provocarmos uma atuação mais firme do CNJ, nós vamos ver um papel muito aquém de dizer qual ODS que foi cumprida, e quando, na verdade, nós podemos fazer muito mais. Então, da minha parte, eu agradeço, e só passo para o Roberto, como ele queria falar mais, eu sei que não dá, só para ele fazer uma conclusão rapidamente. Obrigado. Muito obrigado, Carmela. Então, assim, para concluir também, eu gostaria de dizer só que várias outras ODS foram incluídas, né? O tribunal destacou 4 ODS no edital, e nós colocamos mais 6 outras ODS para serem abordadas no âmbito do trabalho que vai ser desenvolvido junto ao TRT4. E como a Carmela disse, a ideia com esse artigo, na verdade, é uma provocação, é tornar a Agenda 2030
conhecida pelos tribunais e que seja uma semente também para que outros tribunais copiem essa ideia, façam a implementação da Agenda 2030, tragam isso para suas metas, tenham a sensibilidade também de incluir a advocacia, a sociedade civil, o jurisdicionado para trazer suas contribuições, porque cada um desses públicos tem visões e demandas diferentes. Né? Então, assim, o público externo, os servidores, os magistrados, têm visões completamente diferentes, às vezes, dos advogados e dos jurisdicionados. Então, são essas as minhas considerações finais. Agradeço muito a oportunidade e fico à disposição também para comentários e questionamentos. Obrigado. Perfeito, gente. Obrigado. Gostaria de ter muito mais tempo